Esta estação fronteiriça está abandonada desde então. Era de Barca d'Alva que partia a linha para Salamanca, hoje também fechada. Foi uma das maiores obras ferroviárias portuguesas do século XIX. São 20 túneis e 14 viadutos metálicos em apenas 17 quilómetros. Tudo já do lado espanhol da fronteira do Rio Águeda, mas tudo financiado e construído pelos portugueses para ligar o Porto à Europa. A rede de caminhos de ferro começa a ser construída em Portugal, começa a ser construída em proveito de Lisboa. E, portanto, o Porto teme, justamente à medida que se vai construindo esse mercado nacional em proveito de Lisboa, teme ficar afastado desta realidade. A linha abriu em 1887. Fechou 98 anos depois sem nunca ter dado lucro. Provocou a falência de 7 bancos e milhares de casas comerciais do Porto e a morte a mais de 200 trabalhadores. Houve grandes negócios e houve suicídios, houve falências, houve bancarrotas. O epílogo desta história é um epílogo dramático. A Banca do Porto deixa de ter significado a nível nacional. Boa parte da burguesia do Porto, que tinha os seus negócios ligados à banca, e os próprios capitalistas que investiram no sindicato portuense e, portanto, na Salamancada, perderam grande parte dos seus capitais. As linhas foram construídas com muitas mortes, com muitos prejuízos contínuos, e acabaram por não resultar. Hoje está interdita a circulação nesta linha por causa do mau estado dos viadutos. A RTP percorreu-a com autorização excepcional nas bicicletas da Associação Espanhola Caminos de Hierro, que luta pela reabertura turística da linha Salamanca-Barca d'Alva. Custo estimado do projeto, 24 milhões de euros, só do lado espanhol. Nestas comarcas ya quedamos muy poquitos y esto es indudablemente un lujo que tenemos que rescatar, un lujo que tenemos que volver a vivir y un lujo que tenemos que ofrecer al resto para que lo conozca, para que lo disfrute y para que nos acompañe y de paso podamos compartir un desarrollo entre los que vengan y los que estamos. Passagem para o século XXI. A velocidade máxima do Alfa é imposta pelo sistema informático, 220 km por hora aproximadamente. Acima disso, o controle de velocidade, o convel na gíria ferroviária, corta a tração. A modernização da linha do Norte permitirá em breve encurtar a duração da viagem para 2 horas e meia entre o Porto e Lisboa, 15 minutos a menos do que hoje. Em 1953, o foguete, precursor mítico do Alfa, fazia o trajeto em 4 horas e meia. E antes ganharam fama as Pacific, que atingiam 120 km por hora. Mas o comboio português mais prestigiado do século XIX foi sem dúvida alguma o Sud Expresso. Em 1887 ligava Paris a Lisboa em escassas 46 horas. Era o comboio da realeza e das elites, com o luxo que este filme de 1926 documenta. Paradoxalmente, foi também o expresso das ideias liberais e da inovação, desde o tempo dessa de Queiroz. Os comboios cada manhã traziam a sua revelação, como um sol que fosse novo. Palavras do escritor. O Valéry Larbaud, escritor francês, diz, por exemplo, neste comboio, toda a gente vai a Paris ou para lá regressa. E depois compara o Sud Expresso com um elétrico de luxo e com camas, mas que pega nas pessoas no Palácio da Legião de Honra em Paris e as deposita na bela Praça do Rossio em Lisboa. Nagel Macas, o fundador da Companhia Internacional dos Caminhos de Ferro, em 1872, consegue criar o seu primeiro grande comboio, o célebre Oriente Expresso, que arranca em 1883, mas logo no ano a seguir, 6 meses a seguir, está a pensar num comboio Norte-Sud Expresso que ligaria 7 capitais da Europa, Berlim, Paris, Madrid, com Lisboa. Para quê? Para acelerar grandemente a aviação terrestre na Europa, mas também para permitir ligações muito mais eficientes com a América do Sul. Em 1930, uma carruagem do Sul chega a fazer a ligação direta Paris-Estoril. O
comboio da aristocracia torna-se o rápido dos exilados e dos espiões para a peculiar neutralidade de Cascais. Mais tarde, a partir dos anos 60, as condições de viagem degradam-se, os atrasos acumulam-se, o número de carruagens de segunda classe aumenta. O sul dos imigrantes define uma época e a Europa que ainda não éramos. As condições de viagem são boas? Para mim não, e para todos os portugueses. Mas o que é que nota que faltam nos comboios? Faltas de limpeza, falta de água. Os comboios, os portugueses não têm a coisa que têm os franceses, mas tem que ser menino. Quantas horas é que durou a viagem? Ui, a viagem. Nós já há 2 dias e 2 noites. O que é que vocês querem? Para ver uma mulher a vida do estrangeiro, não? Estar a fotografar e a falar aí. O Sud também muda com o 25 de Abril. A juventude de mochila e de pé descalço parte à descoberta de uma Europa cada vez mais próxima. É o tempo do Interrail, o passe único e acessível para a aventura comunitária. E ainda hoje, Santa Apolónia, no verão, continua a ter o encanto e a fragilidade da hora de despedida. O Sud continua a ter pelo menos uma carruagem-cama e um restaurante. A intenção é preservar o charme das grandes viagens de outrora. As carruagens é que já não são as originais. Os salões do antigo Sud agora circulam no Expresso do Oriente. Primeira chamada para o jantar. O serviço persistiu com 3 pratos e a distinção possível. Isso deve-se em grande parte a um homem que morreu em 2005. Começou aqui a trabalhar aos 17 anos, serviu reis e presidentes. António Martinho era um grande contador de histórias e as do Sud conhecia-as todas, como a do contrabando de ouro e de café que fez a fortuna de um condutor. Esse senhor encarregava-se, portanto, do transporte ao meio do café, porque as camas tinham umas grandes arrumações por baixo, e então aí era metido o café, o que dava até um certo conforto ao cliente, porque tinha toda a noite um cheirinho muito agradável. E os corrimãos, que nós chamávamos de corrimãos, que era a parte por onde o cliente descia e subia das carruagens, que deveriam ser de metal, à partida de Lisboa, eram de ouro, que eram montados, portanto, nas oficinas, portanto, em Campolide, e depois eram retirados com a colaboração, portanto, dos homens de talheres das oficinas de Irum, retirados e colocados os seus verdadeiros corrimãos. Memórias do Sud Expresso que ainda liga Santa Apolónia a Paris. Os bilhetes custam entre 142 e 280 euros. A viagem demora 20 horas e 34 minutos. Prosseguimos.